Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina e esse é o meu diário de intercâmbio. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu primeiro dia de aula. Na verdade, não sobre o meu primeiro dia de aula, mas sobre os meus 3 primeiros dias de aula. Porque a minha aula começou na quarta-feira e aí aconteceu muita coisa e aí eu não pude ver como é que era mesmo. Então eu acho que falar sobre os 3 dias vai ser melhor. Então, começando. Eu cheguei lá na quarta-feira de manhã, minha aula começa às 7h20. Aí eu cheguei lá e fui pro Student Service. Aí eu fui lá para pegar as minhas matérias, para ver o que eu iria fazer. Aí eu cheguei lá, tive que esperar um pouco, e aí a minha counselor, que é tipo conselheira, ela falou que eles não esperavam que eu ia estar lá hoje, na quarta, e aí tava meio tumultuado, então eu ia perder algumas aulas. Nesse dia, a aula foi, tipo, reduzida. Foram 8 períodos com 15 minutos cada. Então, a aula costuma ter 48 minutos, ela teve 15. E aí, entre isso, a gente tem 6 minutos para trocar de sala. Aí, fui lá, escolhi minhas matérias, aí só pra explicar, eu fui escolher minhas matérias, e aí eu peguei 2 matérias, que eram biologia e geometria, e quando eu cheguei na aula, eles estavam vendo muito, muito básico, e aí eu tive que trocar, porque senão eu ia ficar muito atrasada, entendeu? Querendo ou não, tem Enem ano que vem, eu também tenho que pensar nisso. Então, agora, as minhas matérias são: primeira matéria, inglês, depois eu tenho Broadcast Journal, depois eu tenho Educação Física, depois eu tenho US History, depois Earth Science, Álgebra 2, e aí arte. E aí, entre US History e o meu almoço, eu tenho um negócio chamado estudo guiado, que é tipo assim, todo o período de almoço, você tem metade da aula é almoço, metade é estudo guiado. Nesse estudo guiado, você chega lá e você tem uns grupos, e aí você pode só ficar estudando, você pode ficar mexendo no seu celular, não é nada muito importante. Aí tá, eu vou estar com a minha folhinha, porque é muita coisa pra lembrar. Aí tá bom, como é que foi? Na minha aula eu perdi as 2 primeiras aulas nessa segunda-feira, nessa quarta-feira, porque eu tinha que resolver isso. Aí eu cheguei pra aula de educação física. Aí na aula de educação física eu conheci 4 meninas que foram super gente boa comigo, me convidaram pra almoçar com elas, peguei o telefone e tal, elas foram bem gente boas comigo. Aí depois eu fui pra aula de história. A hora que eu cheguei na aula de história, eu sentei lá e tal, e sentei na frente de uma menina. Aí ela virou pra mim e falou assim: quer sentar comigo? Aí eu, como uma ótima intercambista, aproveitando as oportunidades, falei: quero. Fui lá e sentei com ela e tal, a gente começou a conversar, o nome dela é Carla. Aí depois eu fui pro estudo guiado, não teve nada muito importante e tal. E aí depois eu fui pra aula de biologia, eu cheguei atrasado, porque eu achei que ia ter almoço, e nesse dia não teve almoço. Aí eu cheguei lá, tipo, eram todos freshmen. Os freshmen, eles têm, tipo, 14 anos. Então eu falei: gente, eu vou ficar muito atrasada nisso. Aí fui e falei com a professora, e ela falou: ah, não, se fosse você eu veria mesmo, ver se você não consegue mudar e tal. Aí depois fui pra aula de geometria. A hora que eu cheguei na aula de geometria, a turma tava lotada, o povo conversa muito e eles estavam aprendendo o básico, tipo, ia começar a aprender o básico. Eu falei: ah, não, outra matéria que eu quero mudar. Aí depois eu fui pra aula de arte, e aí nessa aula de arte teve os 15 minutos, e aí depois a gente foi pro ginásio, que iam dar, tipo, orientação e tal, falando das regras da escola. E aí eu conheci uma menina chamada Isabela, ela foi super gente boa comigo, a gente conversou um monte, e agora a gente senta meio junta na aula de arte. Aí, no segundo dia, eu tive aula de inglês, foi de boa e tal. Aí depois eu tive aula de Broadcast Journal. Aí foi engraçado que foi tipo assim, a professora, ela tava muito brava com a escola porque mudaram a sala que a gente ia estar. E aí a gente ia ter que sair, porque tem 2 salas, e uma era do lado da outra, só que agora a gente passou pro segundo andar e a gente vai ter que perder um tempão pra ir pra outra sala. Aí ela ela tava muito brava e falou que odiava aquela escola, que eles não ouviam ela, que era pra ter 15 alunos na sala e tinha 30. Só que como a gente tava na aula de jornalismo, eu pensei: gente, ela deve estar fazendo uma encenação, alguma coisa assim, né? Porque não era normal, ela tava muito brava e foi muito engraçado. Aí depois eu perguntei pra uma menina do meu lado, chamada Phoenix. Eu perguntei: ela é assim sempre? Ela: não, é porque ela tá muito brava mesmo. Aí tá bom. Aí depois eu fui pra aula de ciências, que chama, tipo, Honors Space Earth Science, é um nome gigante.
Aí eu cheguei lá, ia ter uma apresentação e tal, porque eu não tinha ido no dia anterior. Aí a gente tava fazendo as apresentações e eu fui com a professora. Aí eu falei que era intercambista do Brasil, ela ficou toda contente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente sentou e tal, e ela começou a falar bem assim: gente, eu tô muito honrada porque eu tenho uma estudante do Brasil aqui, essa menina é muito corajosa, essa menina é muito forte, acho que todos vocês deveriam ser como ela, não sei o que. Eu fiquei tipo, oi? Mas é muito engraçado. E ela é doida, gente. Ela é muito, muito engraçada. Eu quase morro de rir na aula dela. Porque as pessoas falam, ela fala que os amigos dela falam que ela tem dupla personalidade. Então, assim, ela tá sorrindo, ela faz cara de brava. Aí ela faz cara de brava e dá uma gargalhada. É, tipo, ela é louca, mas ela é muito engraçada. Aí, depois eu tive aula de matemática. Ah, não. Aí, antes disso, eu tive almoço. Só que nesse almoço, eu tinha com quem sentar e tal, só que eu não pude, porque eu tinha que resolver a minha troca de horário. Aí eu tive que comer em pé mesmo, que eu tava indo pra lá. E aí, depois eu tive aula de álgebra 2. Na aula de álgebra 2 foi, tipo, bem difícil, porque eles estavam fazendo uma revisão do dia anterior. E aí a professora, ela tava falando, tipo, muito, muito, muito rápido. Os números, tipo, ela falava que, querendo ou não, multiplicação, adição. Ela usa umas coisas muito diferentes do que eu tava acostumada. Eu fiquei bem perdida, mandei um e-mail pra ela e tal. E aí eu vou explicar depois o que aconteceu. Aí, no terceiro dia, acho que foi isso, não teve nada demais. Aí, no terceiro dia, eu tive aula de inglês e aí ia ter uma apresentação sobre a sua família, assim, que falar. Só que eu acho que a professora esqueceu de mim, então eu não apresentei, eu fiquei bem contente, porque eu não tive que ir lá falar sobre a minha família. Aí, a gente teve, tipo, um concurso de bolha de chiclete, foi muito legal. Porque assim, no meio da aula a gente tinha que fazer um concurso de quem fazia a bolha de chiclete maior. Então ela ia e tirava foto, foi bem legal. Aí depois eu tive Broadcast Journal, e aí a gente conheceu a sala e tal. Eu vou falar tudo sobre a estrutura da escola depois. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso e tal. E aí a gente fez uma prova sobre, tipo, a Constituição Americana. O que a Constituição Americana protege e não protege em relação ao jornal e tal, tipo, privacidade, isso tudo. Aí depois eu tive aula de história. Aí na aula de história a gente fez uma provinha que era, tipo, 70 questões sobre história americana. Eu nem sei como eu consegui terminar aquilo, mas eu chutei quase tudo, porque eu não sabia, né, história americana assim. Aí, na hora que o professor começou a fazer a chamada, ele virou assim pra mim e falou assim: de onde você é? Aí eu falei assim: do Brasil. Aí todo mundo olhou. Tipo, todo mundo olhou. Aí ele começou a fazer um monte de perguntas, tipo, fez umas, sei lá, umas 10 perguntas sobre o Brasil. Aí depois ele falou assim: meu Deus, eu acho que eu tô pegando muito tempo da aula pra isso, mas eu quero conversar com você depois. Eu, tá bom e tal. E foi bem legal. E ele é muito engraçado também, ele é doido. E assim, eu vou deixar pra isso pro outro vídeo. Aí depois tive aula de matemática, não sei o quê. E aí eu tive que ficar mais tempo na escola na sexta-feira. Eu fiquei, tipo, uns 40 minutos a mais, porque eu tive uma aulinha extra com a minha professora de álgebra. Porque, assim, eu queria resolver aquele conteúdo que ela tinha dado, mas eu não tava entendendo, eu não lembrava mais. Eu estudei aquilo tem um tempão. E aí, eu tenho muita dificuldade em matemática. Aí eu falei, não, quer saber? Melhor falar com ela. Fui, fiquei um tempinho mais. E aí, agora o conteúdo que a gente começou a estudar tá tranquilo. E eu acho que é isso. Eu vou fazer, como eu falei, eu vou fazer um vídeo falando sobre a estrutura da escola, como são as salas, troca de horário, não sei o quê, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E aí eu quero fazer alguns pedidos para vocês. Primeira coisa, não é um pedido, mas só se vocês quiserem saber. Eu tô postando bastante coisa no Snap e no Instagram mais ou menos, e no Twitter também. Se vocês quiserem me seguir, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Porque muita gente tá pedindo, ai, posta vlog, posta vlog. Só que, querendo ou não, não posso postar só vlog no YouTube, né? Então, eu tô postando muita coisa no Snap, se vocês quiserem ver. Eu vou deixar aqui na barra de informações algumas perguntas, porque eu quero saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam nos vídeos. Então, eu vou deixar as perguntas aqui, e aí, quem quiser responder vai ser muito legal, vai me ajudar muito, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem um joinha e comentem se vocês gostaram e sugestões ou críticas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.